Meus amigos e amigas, aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, estamos aqui mais uma vez, sempre debatendo e querendo levar para aqueles que nos creditam transparência e entende que nós podemos também contribuir para um bom debate das questões sociais, das questões econômicas, do que acontece no nosso país, do que acontece no nosso estado, do que acontece na nossa cidade, no nosso município. E a gente fica muito grato por isso. Nós ficamos gratos, somos gratos. Nossa luta é para que, de alguma maneira, faça você pensar, refletir. Necessariamente não é obrigado aqui ninguém a aceitar a minha opinião. Mas o nosso intuito é de podermos entrarmos num processo de confronto de ideias, né? De ideias que sejam reais, de opiniões que sejam diferentes, mas respeitáveis, mas nunca fugindo da realidade e da verdade dos fatos. Nunca fugindo da verdade e da realidade dos fatos. Por que eu estou dizendo isso? Essa semana, aí nós dentro do mundo político, no ambiente estadual, no ambiente nacional, um momento, né, de grande efusão, principalmente se tratando das convenções que estão definindo os nomes de deputados, governadores, governadoras, deputadas, senadores, senadoras, presidente da República. E você vai observando o cenário, como é que está se comportando cada candidato. E essa semana eu tive o desprazer novamente, e outra vez, como diria um amigo meu, de novo, né? Novamente, outra vez de novo, para não ser redundante, né? Sendo redundante, aliás, vai o pré-candidato e você, poxa, Geraldo, só fala do Flávio Bolsonaro, fala do outro. Peraí, mas o outro não tá me dando pauta para eu falar. Os outros não dão pauta imbecilizadas para eu falar. Eu posso até comentar sobre o jogo político, quem vai acertar mais, quem vai acertar menos, mas você se pronunciar naquilo que você participa é a mesma coisa. O que é que o Flávio Bolsonaro tem feito? Ele tem todo dia cuspido no prato que come. Pois bem, dito isso, aí eu observei que ele vai novamente às redes sociais, né, e a imprensa meteu o pau nas urnas eletrônicas. Eu disse, poxa vida, esse filme eu já vi. Quem via falando esse filme era o pai dele. O pai dele foi beneficiado pelo processo eleitoral do país por mais de 20 anos. Foi presidente da República. O filho dele, o 01, 02, 03, 04, todos são beneficiados pelo processo eleitoral, porque eles não trabalham. O negócio deles é serem candidatos. O único que fez alguma coisa na vida, desistiu, foi embora para os Estados Unidos, que passou num concurso, foi escrivão, era escrivão da Polícia Federal, já nem é mais. E os outros são todos políticos. Um é vereador, o outro é senador, o que foi para os Estados Unidos era deputado. Tem dois vereadores, um no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina, o 04 diz que para ele concluir um raciocínio, só Deus na causa, de uma imbecilidade fora do comum. E o Flávio Bolsonaro não é diferente. Começou a meter o pau nas urnas. Não, porque. E disse, bicho, e disse que a empresa que fornece as urnas eletrônicas do país é da Venezuela. Não, cara, não é não, pô. A Venezuela não tem nem tecnologia. A Venezuela tá sofrendo agora com o terremoto dela, pô. O país lá dilacerado. Os Estados Unidos já estava ruim a Venezuela. Os Estados Unidos já achou que estava pouco, né? Piorou mais ainda, porque tirou lá o ditador lá. E eu tenho depoimentos de Venezuela dizendo que piorou, a situação piorou. É impressionante como ninguém achava que ia piorar mais, conseguiu piorar. Tem lá quase 30 mil pessoas desaparecidas. Quando diz desaparecidos, porque não tem a certificação da morte pelo o terremoto de escala Celsius 7,2, 7,8, né?
destruiu os bairros e áreas de Venezuela na sua totalidade. Tem ainda pessoas nos escombros, mortas, né? E o pessoal lá lutando, pelo menos para tentar reconstruir a vida. Ajuda internacional quase zerada. Aí vai dizer que tem uma empresa, cara, na Venezuela que fornece. Desde quando é isso, amigo? É não, querido. Vai estudar. É feito uma concorrência pública para que as empresas se apropriem de elaborar aquilo do regramento que o TSE está colocando. Faz quase aquilo é quase uma caixa de sapato. Já foi a Unis, depois, acho que agora atualmente é a Positivo. E é fiscalizado por Forças Armadas, OAB, Ministério Público, Polícia Federal. Toda vez é isso. A sociedade civil, universidades. E não encontraram até agora uma ocorrência. Até por hackers, são contratados hackers para fazer isso. Uma ocorrência. Não foi encontrada hoje uma ocorrência que desmoralize, né, a segurança das informações das urnas. Aí depois disso era, sei lá, um papel lá impresso lá, um papel feito esse aqui. Tá, né, maior do que esse aqui, sai, bota lá na parede, e depois quando vai ver se quer papel, sai o mesmo número. Já participei da eleição, perdi com ela, ganhei com elas. Sendo candidato, já perdi 2 vezes. Apoiando, ganhamos algumas coisas. Nunca me passou na cabeça, pelo menos a coisa melhor do mundo, sabe o resultado e tchau. Agora eu acho engraçado o seguinte, as urnas são boas. Quando vocês ganham, mesmo vocês ganhando, vocês falam dela. Vamos fazer o seguinte: vocês deveriam, Flávio Bolsonaro, renuncie, que você é senador da República hoje. Renuncie o seu posto de senador da República, porque você diz que não acredita nas urnas. Mande seus irmãos renunciar também. Tem 2, um é vereador no Rio de Janeiro e outro é vereador em Santa Catarina. Tem um que vai ser candidato a senador em Santa Catarina. Renunciem. Por que vocês acreditam? Como é que vocês participam de uma coisa que vocês não acreditam? Mas espera aí. Tu fosse eleito senador da República, os outros foram eleitos deputados, os teus irmãos foram eleitos senadores, teu pai foi eleito presidente. E por que vocês não renunciaram? Não, a gente não acredita nessa urna, não. Por isso que a gente não vai participar. Não participem do processo eleitoral. Saiam do processo eleitoral se vocês não acreditam. Quer dizer que essa urna é boa? Agora, se tu tivesse na frente, tu acreditar. Porque tu tava falando nisso. Só funciona se tu ganhares. E mesmo a loucura é tão grande que mesmo quando ganha, fala que elas não são seguras. E por que vocês não anunciam? Saiam da mamata do Estado. O dinheiro que vocês recebem é pago pelos meus impostos também, de todo brasileiro. Se vocês não acreditam no sistema eleitoral brasileiro, desistam, não participem. Você e sua família toda. E agora para de trazer ausência de credibilidade com informações falsas, com fake news sobre a segurança das urnas eletrônicas. A gente vai debater essa porcaria de novo, essa mesma conversa. Vai voltar para antigamente. Vamos botar aqui na célula, escrever para passar 100 anos lá. Amigo, por favor. A gente fica impressionado com isso. Você pode até estar gostando de mim, porque se você vota em Flávio Bolsonaro, paciência. Você tem o direito de votar em que você quiser, eu respeito isso. Agora eu estou falando de um candidato que, veja só, raciocina comigo. Não seria muito mais interessante se o Flávio Bolsonaro essa semana já tivesse pronto já um projeto de país, um projeto de governo, do que poderia fazer para melhorar as grandes dificuldades? Eu já falei sobre isso várias vezes. Os grandes desafios do Estado brasileiro. Eu acho que era um debate mais pertinente, não? Debater as coisas pertinentes do país. Por isso que o outro candidato, que é o presidente da República atual, tá lá, parado, sentado. Para que jogar? Se todo dia tu erra e tu perde gol. Então é isso que eu digo. Se tu não acredita, se vocês não acreditam,
Se a turma quer falar da urna eletrônica, não participa do processo e renuncia. Peraí, eu não acredito que eu ganhei. Então vou renunciar agora. Porque eu não acredito nessas urnas. Então, pronto. Se você não acredita no processo eleitoral, você não deveria assumir o cargo. Não, mas vocês adoram fazer isso, né, cara? Vocês falam do processo eleitoral, mas se servem dele todos os dias. A mamata do Estado, né? Se apropriam dele todos os dias. A família de vocês e os irmãos dele, juntamente com ele, deve ter lá uma carteira de trabalho, profissional da política. A carteira de trabalho deve estar escrita assim. Para de querer deslegitimizar, não colocar legitimidade às urnas eletrônicas. Que não é esse o caminho, não. Isso aí foi construído, é reconhecido no mundo todo. Com as que é uma das melhores tecnologias de segurança para dar transparência à contagem de votos. Para dar transparência à contagem de votos. Aí fica essa conversa louca, né, velho? Essa conversa louca, tudo. Eu pensei que esse agora, nesse pleito agora, a gente não ia debater mais isso. Não, mas ele leva à tona isso. Tu devia, bicho, era responder agora, né? Tem um escritório de advocacia que recebeu 51 milhões. Essa semana já tem outra denúncia que tem mais 1,5 milhão lá de notas que são frias. A tua loja de chocolate que não para de render dinheiro. Dos esquemas escrotos aí que tu vive fazendo aí, dando uma de direito sem ser. Da destruição que tu fez no Rio de Janeiro com os teus asseclas. Que para nós, esse é o debate, é isso que a gente vai ter nas eleições. Essa semana, hoje eu vi a tiragem do Jornal do Comércio e eu achei interessante. O Jornal do Comércio colocou uma matéria dizendo assim: a difícil, a difícil provação de tirar uma parte dos eleitores de casa para votar. A turma não está nem com vontade de votar. Essa é a grande verdade. Vocês estão vendo não como é que está o cenário, não? Os eventos agora são tudo bem fechadinho, pequenininho, coisa e tal. Que a turma tá cansada. Ou se mostra uma coisa de valor, ninguém aguenta mais essa briga de não, não sei o quê, papapá, um é comunista, o outro é não sei o quê, e nada. E isso para mim parece que é um método, sabe? Para desvirtuar os verdadeiros problemas do país. Os verdadeiros problemas do país. Começa esses debates absurdos. Não me chama debate absurdo. Aí não, vou agora meter o pau agora na urna eletrônica porque ela não serve. Não serve não? Pô, tu é senador da República. Tu fosse eleito com ela, cara, lá pelo estado do Rio de Janeiro. E aí tem muita gente do Rio de Janeiro aqui, nos acompanhando, sabe disso. E fica com essa conversa. Meu irmão tá querendo enganar quem, pô? Deixa, para com isso. Ganha a eleição com dignidade, se for para ganhar. Mostra o que queres fazer pelo país. Para com essa palhaçada que ninguém aguenta mais. Você ficar repetindo uma coisa que todo mundo sabe que é verdade. Não, aqui tem um microfone. Aí eu tenho que dizer o outro. Não, mas não tem não. Eu vou ter que provar que tem um microfone aqui. Pelo amor de Deus. Isso é loucura. Vocês deviam estar tudo em clínica psiquiátrica, tentando melhorar. O de maldade mesmo, né, velho? Acho que não é psiquiatra. É a maldade, né? É a psicopatia, né? De ódio, de raiva, de querer só resolver os seus problemas. Que não tá, na verdade, não estão nem preocupados com o povo, né? E fica essa conversinha mole aí, entendendo? Dando um aí, enganando os evangélicos, né? Dizendo que é de Deus, que nada. A Bíblia diz que muitos vão aparecer dizendo que é dele, e no grande dia, Jesus vai dizer: bicho, eu não te conheço. Eu não sei nem quem és tu. O que tem de falso profeta aí tá fazendo medo. E esses falsos profetas ficam ungindo esses caras aí. Não se preocupe, não, gente. Que isso aí não vale de nada. Não passa do teto. Essas orações desse pessoal, essas unções, esses negócios. Não acontece nada. Nada. Lê do engano. Quiser gostar de mim, goste. Se não estiver gostando da minha fala, não tem problema nenhum. Estou falando para as pessoas que querem debater o assunto. Que querem ter um debate, né, de gente adulta, debate de compreensão das coisas. Agora, ficar colocando em xeque
a segurança eleitoral, a lei eleitoral do país, a cada processo eleitoral, ninguém aguenta. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Se tem uma coisa nesse país que funciona ainda, é esse, que não era para ser assim, né? Que funciona com muita transparência, sem nenhum arcabouço de subterfúgio ou de dúvida, é o Tribunal Superior Eleitoral. Eles têm uma organização tremenda. Quando termina a eleição agora, já estão preparando a outra. Eles funcionam com maestria. Duas instituições nesse Brasil que funcionam com maestria, a Polícia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E aí vem os TRS, coisa e tal. É uma organização arretada. Se tem um negócio que funciona nesse país, é no TSE. Então, cara, que não bota em xeque o processo eleitoral. Mas isso não foi feito do dia para a noite, não. Isso foi observando erros e acertos. Você lembra do tempo da célula da física? Muitas vezes ficava brigando por um voto 3, 4 dias. O cara botava um L, o outro dizia que era um, era a confusão do diabo. Vocês viram as eleições que teve agora, que aconteceram no Peru e na Colômbia? Quase que não tinha resultado. Era 99%, ainda estava contando voto, recontado 3 vezes. Imagina se fosse aqui. Então, a gente tem que começar a observar que nós avançamos demais dentro do processo eleitoral. Essas conversas desses políticos ou de candidatos que começam a não dar legitimidade às urnas e começam a suscitar fake news, você só deve dar uma resposta a eles. Não seja candidato. Ou se não, assine aqui e resiste em cartório que se você for eleito, você não assume. Você renuncia, porque você não aceita o procedimento do sistema eleitoral do país. Seja honrado. Tem um pouco de palavra nessa porcaria, pelo menos. Tem um pouco de honra. Deixem de ser desonrados. Aceitem o resultado das coisas. Deixa de estar desmoralizando teu próprio país. Então vão embora. Vão ser candidatos em outros lugares. Faz como teu irmão fez, já foi embora já. Agora tem um green card agora permanente. É isso que eles fazem. Complô contra o país, colocar tarifaço e vender tudo que a gente tem. É essa a sua meta de governo. Então esclarece logo isso. Já notou que nem os partidos de direita mais querem estar perto de vocês? Porque vocês só estão levando a desgraceira do país. Essa tensão aqui que a gente está vivendo politicamente, o culpado são vocês. Não colocar, deslegitimar, não colocar legitimidade no processo eleitoral que vocês participam dele e ganham eleição e ainda ficam recebendo ainda seus soldos salariais todo mês e absorvendo as benesses que um político, quando é eleito, tem. Não. Resiste em cartório. Sejam honrados. Façam assim, uma declaração, se eu ganhar, eu não assumo porque eu não acredito no sistema eleitoral do país. Tá de saco já, né, velho? Poxa vida, mostra alguma coisa que vai fazer pelo país. Ninguém aguenta. Por isso que vai perder as eleições. Se tudo continuar dessa forma, tu vai perder as eleições. Se tudo continuar desse jeito, o PT vai continuar no poder. Sem sombra de dúvida. Muda pra melhor, meu irmão. Não enche o saco da gente, não. Para com essa palhaçada. Ninguém aguenta mais. Tá aqui, não, vai lá da urna, bota ela na cabeça, né? E bota pro sol para ver o que vai acontecer. Não participe do processo nenhum. Faça uma reunião familiar. Tudo que você resolve na família, pronto, nós não vamos participar mais do processo eleitoral porque nós não acreditamos nas urnas. E se nós ganharmos, a gente renuncia. Pronto, tá resolvido o problema.